agora, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. O pastor Avner me pediu, enquanto vocês abrem, o pastor Avner me pediu para dar 2 avisos. Primeiro, que domingo que vem retorna o Ministério Infantil, hoje só está funcionando de 2 a 3 anos. E segundo, sobre o nosso Instituto Bíblico. Nós temos um Instituto Bíblico aqui na igreja e nós vamos, a partir de amanhã, abrir as matrículas para o curso de Liderança e Teologia. Entenda, nós estávamos com um curso de liderança. Esse curso foi reformulado para agora ser Liderança e Teologia, um curso básico. E esse curso, a pré-matrícula começa amanhã. Um outro detalhe é que amanhã também vai começar a pré-matrícula para o curso de Libras, tá bom? Então, você que tem interesse de aprender Libras, você está convidado a procurar amanhã nas redes sociais da igreja, vai estar todas as divulgações, os links, e você vai poder, então, fazer sua inscrição, ver os valores, como funciona. Mas qualquer dúvida, você pode também falar com o pastor Avner. Avner, fica de pé, o Avner ali, tá? Lá atrás, você pode, ele vai tocar teclado no final, você vai ver quem ele é. E aí você pode falar com ele, tá? E lembrando do curso de aconselhamento bíblico, que também está com as vagas abertas, é o curso livre, e o curso também de pós-graduação. Você quer ter uma pós reconhecida pelo MEC em aconselhamento bíblico, nós temos essa possibilidade também. Você pode falar tudo isso com o Avner, tá? O de mestrado já encerraram as vagas, né? Já teve as matrículas agora, aí já só na metade do outro ano, tá? Mestrado em Teologia e Liderança. Mas vamos lá. 1 Coríntios. Antes de nós lermos o texto, fica com a tua Bíblia aberta. Eu preciso trazer algumas explicações, pode deixar o slide mesmo por enquanto, tá, meninos? Trazer algumas explicações sobre o livro de 1 Coríntios, porque não faz sentido a gente fazer uma leitura sem saber o contexto em que ela foi escrita. Então, depois da gente entender o contexto, vai ficar mais fácil para nós nos debruçarmos sobre o texto e compreender melhor o que Paulo está falando, tá bom? Então, Paulo plantou, pode passar um slide. Paulo plantou a igreja de Corinto. O autor é Paulo. Quando? Na sua segunda viagem missionária. No final da sua segunda viagem missionária, registrada em Atos capítulo 18. Ali naquela cidade, Paulo ele passou cerca de 1 ano e meio, 18 meses, pregando o evangelho, ensinando o evangelho àqueles irmãos da cidade de Corinto. Paulo era um estrategista nato, um homem com a inteligência espantosa e um cara altamente estrategista, como disse. Porque a plantação da igreja de Corinto se deu não apenas por aquele lugar ser um lugar espiritualmente corrompido, imundo, como nós veremos logo mais, mas também por ser geograficamente estratégico. A cidade de Corinto era geograficamente estratégica. Era até para eu ter colocado o mapa, eu acabei esquecendo para mostrar para os irmãos. E era estratégico para a propagação do evangelho. Ali, aquela cidade ficava próxima a Atenas, da Grécia, que é o berço da filosofia, e entre os mares Ageu e Jônico, tá? Ali ficava também o porto de Cencreia, era um dos principais portos da época. Pessoas do mundo inteiro passavam pela cidade de Corinto. Então, pregar o evangelho ali, aquele evangelho seguir para outras regiões, através de pessoas que se convertiam e voltavam para os seus países, era realmente uma estratégia de Paulo naquela cidade. Em Corinto, meus irmãos, estava localizado o templo da deusa Afrodite, que era conhecida como a deusa do amor. Não é à toa que aqui tem alguns lugares, aí, alguns motéis em Teresina com esse nome, por causa da deusa Afrodite, tá? Considerada a deusa do amor. E era tal a influência do culto a Afrodite, que a religiosidade da cidade de Corinto era banhada de imoralidade sexual. Para você ter uma ideia, ao redor do templo de Afrodite
ficavam cerca de 1.000 prostitutas cultuais, mulheres que ficavam ao redor do templo para ter relações sexuais com homens, muitas dessas relações dentro do templo, julgando que isso era adoração. A cidade de Corinto também era uma cidade de luxúria, de carnalidade, de imoralidade e de tudo que você imaginar que não agrada a Deus. Era uma cidade bagunçada. Era uma cidade, de fato, bagunçada. E todo esse contexto religioso, todo esse contexto cultural, de alguma forma afetava a forma que a igreja vivia, a forma que a igreja de Corinto se comportava uns com os outros e na propagação também do evangelho. Paulo ficou ali 18 meses. Logo em seguida, Paulo parte para Éfeso. E quando ele está em Éfeso, ele recebe a visita de uma irmã, a irmã Cloe, ou pessoas da família de Cloe, como vai dizer lá no versículo 11, mais adiante. Pessoas da família de Cloe deram um relatório para Paulo de como estava a igreja de Corinto. E eles relataram problemas que a igreja estava enfrentando, e foi aí que Paulo, então, decidiu escrever essa carta. Após ouvir relatos de como aquela igreja estava, sendo fortemente influenciada pela cultura e religiosidade local, Paulo, então, decide escrever essa carta. E a carta ela foi escrita entre os anos de 56 e 57 depois de Cristo. Alguns anos antes de Cristo nascer, vale lembrar que a cidade de Corinto havia sido destruída. Em 46 depois de Cristo, foi retomada a sua restauração. Paulo pregou o evangelho ali, fundou a igreja de Corinto, e logo depois, em 56, 57, Paulo envia essa carta com o propósito de corrigir os irmãos, de alertar os irmãos. O propósito será descrito logo mais na tela para vocês. Devido à proximidade com os gregos, ali próximo a Atenas, a cultura local de Corinto foi profundamente influenciada. Aqueles irmãos valorizavam por demais a racionalidade, mas não apenas para se julgar inteligente, mas como uma forma até de se exibir, sabe? De mostrar a intelectualidade como algo com um certo exibicionismo. E essas influências culturais, intelectuais, acabaram por atingir a igreja, deixando a igreja de Corinto numa situação realmente mundana, imoral. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, em seu manual bíblico, Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, ele diz, tem uma citação dele aí na tela, ele diz assim: na igreja de Corinto, ser espiritual significava ser sofisticado, quer social, intelectual ou espiritualmente. A transformação interna era demonstrada pela exibição ostentosa. Por exemplo, os dons. A gente sabe que lá no capítulo 11, mais ou menos, Paulo vai... Aliás, mais adiante, no 12, 13, 14, Paulo vai falar sobre dons. E uma das coisas que os irmãos faziam ali era brigar entre si com o exibicionismo, inclusive, dos seus dons. E, além dessa exibição ostentosa, a sofisticação em termos de capacidades e resultados. Isso gerou disputa entre irmãos sobre o uso dos dons de línguas, e esse tipo de competição estava gerando conflito e divisão dentro da igreja. A tal ponto que, para não sair perdendo do outro nas suas disputas, os irmãos estavam dispostos a levar as suas causas aos tribunais humanos, para que o homem ímpio julgasse as suas causas. E é por isso que mais adiante Paulo também vai escrever sobre isso. Até mesmo as mulheres entravam na disputa, querendo tomar a frente dos homens, assumindo papéis que Deus não entregou para elas assumirem. Diante de toda essa confusão, Paulo escreve essa carta, e o propósito central na carta é:
o desenvolvimento de um comportamento maduro na igreja. Paulo queria que aqueles irmãos vivessem uma vida cristã madura, uma vida cristã em unidade, uma vida cristã que trouxesse glória e louvor ao nome do Senhor. Acerca da mensagem central da carta, nós podemos defini-la da seguinte forma: a maturidade espiritual leva a igreja a exercitar um amor autêntico, tendo como base a liberdade e amor gracioso de Cristo. A maturidade espiritual leva a igreja a exercitar um amor autêntico. É por isso que Paulo queria que os irmãos desenvolvessem um comportamento maduro na igreja. E a base dessa maturidade é a liberdade que recebemos em Cristo e o amor gracioso de Cristo. E o que nós queremos então aprender nessa noite, no texto que leremos logo a seguir? A mensagem central, ou a ideia central do trecho que trabalharemos nessa noite é: aqueles que são chamados por Deus serão capacitados por Ele a viverem uma vida santa, irrepreensível, até o grande dia de Cristo. Aqueles que são chamados por Deus serão capacitados por Ele a viverem uma vida santa e irrepreensível até o grande dia de Cristo. Agora, entendendo esse contexto da carta, leremos agora do versículo 1 ao versículo 9 do primeiro capítulo. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada, a mesma que vai aparecer na tela para vocês. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vós, em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Oremos. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estudar mais um livro da Tua Palavra. Recentemente, o Senhor nos deu a graça de estudarmos Gálatas. Hoje iniciamos uma nova jornada, não sabemos agora até quando deste ano. Mas, Pai, nós não temos pressa. O que nós queremos é aprender mais do Senhor. Então nos ensina o que o Senhor quer nos ensinar. Nos fala, nos confronta, nos corrige. Para a glória e louvor do Teu nome, nós oramos. Amém. Paulo, logo no primeiro versículo, ele começa relembrando a sua autoridade como apóstolo. Ele diz que ele foi chamado pela vontade do próprio Deus, e ele diz que ele conta com a ajuda do irmão Sóstenes, possivelmente aqui um amanuense, ou seja, alguém que escreveu a carta enquanto Paulo recitava, ou tão somente um irmão em Cristo que estava com Paulo em Éfeso. Já aqueles a quem ele direcionava a carta, nós já sabemos para quem foi, aos irmãos da igreja de Corinto. Só que algo salta aos olhos no versículo 2. Ele diz: aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Logo de cara, Paulo ele começa essa carta relembrando aos irmãos o seguinte: a razão pelo qual eles são chamados.
Ele começa dizendo: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Relembremos o contexto do mundanismo, o contexto da imoralidade que assolava a cidade de Corinto e que invadia aquela igreja, trazendo à igreja de Corinto uma mentalidade carnal, imoral, que provocava entre os irmãos disputa. Paulo, então, relembra aos irmãos que eles foram chamados por Deus para uma vida santa. Não era o contexto que eles viviam, não era a cultura que eles viviam, não era a religiosidade local que deveria determinar a forma que eles se portariam como cristãos. Não era o contexto que deveria influenciar aquela igreja no seu comportamento, no seu relacionamento entre os irmãos. Eles haviam sido chamados por Deus para uma vida de santidade. Agora, como cidadãos do reino, é o reino de Deus, é a palavra de Deus que deve determinar a forma que eles viviam. Enquanto eram influenciados pelo contexto de imoralidade e de mundanismo, Paulo os chama de volta à razão para o chamado deles, para serem santos, para viverem uma vida santa. E é interessante que Paulo, ele diz que são chamados para ser santos juntamente com os que em todo lugar invocam o Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Paulo está dizendo, a mesma regra de vida, de santidade para vocês, é a mesma regra de vida e de santidade para os nossos irmãos em outros contextos, em outras culturas, em outros locais. O Senhor deles é o mesmo Senhor nosso, e a todos nós Ele chamou para uma vida santa. Por isso, meus amados irmãos, a primeira lição dessa noite está clara. Somos chamados por Deus para vivermos uma vida santa. Não é o nosso contexto que deve determinar como vivemos, mas o Senhor que reina sobre nós. Do versículo 4 em diante, Paulo ele começa a dar graças a Deus pela vida daqueles irmãos. Primeiramente, ele louva a Deus pela graça que a eles foi dada em Cristo. E esses irmãos eram servos de Deus, santificados por Deus e alcançados pela maravilhosa graça de Deus. Mas Paulo fala que Cristo não apenas os alcançou, mas os dotou de capacitação espiritual. Nós precisamos compreender, meus irmãos, algo acerca da nossa vida. Nós vivemos num contexto onde nós achamos que Deus está chamando pessoas para aderir um movimento gospel. O Senhor ele não tá afim de que as igrejas preguem para alcançar simpatizantes. Tem pessoas que se simpatizam com a igreja. Ai, que legal, ser crente é muito bacana. Olha, nossa, como é legal a igreja. O pessoal é tranquilo, né? Pessoal, gostei do culto dessa igreja, gostei das irmãs, gostei do pastor. Ah, que legal, eu me simpatizei com essa igreja, eu vou ficar nessa igreja. Deus não está chamando simpatizante, meu irmão. Nós, como igreja, não estamos atrás de simpatizantes do evangelho. Deus está chamando pessoas para viverem como lhe agrada, segundo a sua palavra, que estão dispostas a ter a sua vida transformada pela palavra de Deus e viver uma vida de santidade que traz glória ao nome do Senhor. Às vezes eu canso de algumas coisas que nós vemos no movimento evangélico brasileiro. Quem quer aceitar Jesus? Vai para frente, enche de gente. No outro dia, não entendeu nada. E muitas vezes a igreja sequer acompanha o processo de crescimento espiritual dessas pessoas.
As igrejas parecem que estão cada vez mais preocupadas em encher templos do que pregar a verdade e levar as suas ovelhas, os pastores levarem as suas ovelhas a conhecer as Escrituras para viver uma vida de santidade. Vivemos uma geração mimada, que não quer ser confrontada pela palavra, ser confrontada com o seu pecado, porque, e se o pastor me confrontar, ou se o meu líder me confrontar, tem um monte de igreja para eu ir, eu vou para lá. E de fato tem. Mas entenda, ou nós entendemos o que de fato é seguir a Cristo, render-se a Cristo, entregar-se por completo a Ele, ou então nós não entendemos o que é o cristianismo. Quando nós falamos sobre render a Cristo, nós estamos falando de uma posição de rendição. Eu não sei quantos policiais ou militares tem aqui, mas você sabe, você que trabalha com segurança, sabe o que é rendição. A pessoa rendida, ela se coloca numa posição onde ela não tem defesa, onde ela não tem autoridade, onde a autoridade está sobre ela. Não há como ser rendido a Cristo e querer exercer meus direitos diante dele. Quem tem a ordem é Ele. Quem manda é Ele. Ele é a autoridade sobre a minha vida. Ele é o Senhor sobre a minha vida. Se Ele diz que eu devo amar o meu irmão, eu devo amar o meu irmão. Se Ele diz que eu devo perdoar o meu irmão, eu devo perdoar o meu irmão. Se Ele diz para eu amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Se Ele diz que eu amar o esposo e ser submisso a ele em amor, eu preciso amar o esposo e ser submisso em amor. Porque a autoridade sobre a nossa vida é Cristo Jesus. E a sua palavra nos leva a uma vida de santidade. É por isso que Paulo ele diz aqui, no versículo 5, que esses irmãos foram em tudo enriquecidos nele. Eles foram espiritualmente supridos de tudo o que precisavam para viver uma vida santa. Bota o versículo 5 para nós, por favor. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Eles foram enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. Deus levou Paulo para lá, para capacitá-los na palavra de Deus, para lhes dar conhecimento da palavra de Deus, e por isso nós entramos na lição 2 da noite. É por meio da palavra de Deus, por meio da palavra de Deus. Aliás, por meio da palavra, Deus nos dá tudo o que precisamos para vivermos como lhe agrada. Às vezes nós olhamos e dizemos assim, pastor, é muito legal você dizer assim que Deus quer que eu viva uma vida santa, mas santo só Jesus. A palavra santo, meus irmãos, significa ser separado. Separado de uma vida de pecado para viver uma vida para o Senhor. Para viver uma vida que traz glória ao Senhor. Quando o Senhor nos chama a viver uma vida de santidade, Ele está nos chamando a viver uma vida para Ele. E Ele nos dá todas as ferramentas para assim vivermos. E essa ferramenta está na palavra de Deus. Aqueles irmãos foram supridos. O termo que Paulo utiliza é enriquecidos nele. E a ideia do termo enriquecido que Paulo utiliza na língua original é: vocês foram supridos com tudo que vocês precisam. O conhecimento e palavra de Deus. É na palavra de Deus que está o que nós precisamos para viver uma vida que agrada o Senhor. É na palavra de Deus que está o norte da vida do cristão. É na palavra de Deus e não em palavras de homens. Não é o que eu digo como pastor aqui, entenda, que deve ser regra de vida para vocês, meus irmãos, ovelhas que Deus me deu para pastorear, mas é a palavra de Deus. Tudo que eu prego aqui deve ser analisado à luz da Bíblia. E se eu pregar algo que está contrário à Bíblia, vocês têm autoridade para rejeitar tudo aquilo que eu estou falando. E para me confrontar e até me mandar embora dessa igreja se quiserem. Porque é a palavra que deve estar acima do homem. É a palavra que deve nos guiar. É a palavra que deve nos nortear. E nela nós temos tudo o que nós necessitamos. A palavra de Deus vai dizer como eu posso ser um marido que traz glória a Ele.
A palavra de Deus vai dizer como você pode ser uma esposa que traz glória a Ele. A palavra de Deus vai dizer como você pode ser um filho que traz glória a Ele. A palavra de Deus vai dizer como nós devemos nos portar enquanto funcionários e até como patrões. A palavra de Deus diz tudo isso. Agora tem um detalhe. É porque enquanto a palavra de Deus diz aqui o que nós devemos viver, ao lado disso tem a cultura. Aí a cultura diz assim, mas eu sou brasileiro. Né? E o brasileiro sempre dá um jeitinho. Aí a cultura vai influenciando o nosso pensamento. E a gente começa a negociar a palavra de Deus. Mas não tem nada. Deus entende. Deus é pai. Ele é pai. Ele só não é palhaço. Ele não é bobo. Ele não é tolo. Ele é um Deus santo. E Ele zela pela sua santidade. Ele é um Deus justo. E Ele atua com justiça. E no grande dia da volta de Cristo, Ele atuará com justiça sobre todos aqueles que rejeitaram a sua palavra. Entenda. A palavra de Deus é o nosso norte. É o nosso guia para vivermos uma vida que agrada a Ele. Você quer entender como Deus quer que você viva, meu irmão? Leia a palavra de Deus. Mas não é ler só assim, fingir que leu. Né? É mergulhar de cabeça na palavra de Deus. É ir a fundo na palavra de Deus. Essa ideia que foi criada no nosso meio, de que só quem pode estudar a palavra de Deus é o pastor, é mentira. Todo crente em Cristo Jesus precisa se aprofundar no conhecimento das Escrituras. E mais, toda igreja precisa oportunizar os seus membros esse aprofundamento nas Escrituras. O que aconteceu nos últimos anos? Pastor, eu quero aprender mais da Bíblia. Meu filho, vai para o seminário. Não, meu irmão. A sua igreja vai lhe oportunizar, vai lhe dar preparo, vai lhe dar capacitação, vai dar para você curso, vai lhe ajudar a crescer no conhecimento. Se você de fato tiver sido chamado por Deus para o ministério, aí você vai para o seminário. Eu fui professor do seminário por alguns anos. Saí ano passado por uma decisão própria para dedicar mais tempo à minha família. E eu posso falar isso. Tinha aulas que se encerravam e os alunos saíam e a vontade que dava era de eu chorar. Porque as pessoas vão para o seminário sem saber nem o básico de Bíblia. Nem o básico de Bíblia. Básico. Tem coisas que os irmãos estudam na escola bíblica aqui, no nosso contexto de formação da escola, no nosso currículo de formação da escola bíblica, que tem alunos que foram meus alunos que não sabiam. As igrejas estão sobrecarregando os seminários, colocando nos seminários a função que é delas. Mas por que muitas igrejas não fazem? Porque dá trabalho. Dá dor de cabeça. Você preparar um currículo, você preparar material, você preparar bons professores, você ensinar a fundo. Aí o que acontece? A turma vai para a escola bíblica, não lê nada, chega lá, finge que aprende, o professor finge que dá aula, no outro passa a semana todinha sem estudar. Estou mentindo? Estou falando alguma mentira? Não. A gente vive uma maquiagem, achando que a gente está estudando e não está. A gente finge que está. E nós vivemos uma geração de cristãos que não conhece as Escrituras. Que não conhece a palavra. Você vai ouvir no púlpito de muitas... Infelizmente, você vai ouvir no púlpito de muitas igrejas textos pregados totalmente fora de contexto para agradar as pessoas que ali estão, mas que não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Porque nem a liderança estuda a Bíblia. Meus irmãos, eu não ia falar isso, mas eu quis me deter agora, nesse momento, para que nós possamos fazer uma crítica sobre isso. E isso é sério. Quando a palavra de Deus diz, quando Deus diz ao seu povo,
Lá no livro de Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, entendimento. Isso se aplica a nós. Óbvio que ali havia todo um contexto, mas também se aplica a nós. Nós nunca vivemos uma geração de crentes tão fracos emocionalmente. De crentes tão fracos espiritualmente. De pessoas que por qualquer situação se deixam abalar. Onde não sabe sequer mais evangelizar ou falar de Cristo. Fala da igreja, do nome da igreja, porque a igreja batista, a igreja fulana me transforma, é boa. Defende a placa da sua igreja. Mas para abrir a boca e falar de Jesus não sabe por que ele veio, quem ele foi, por que ele morreu, por que ele ressuscitou, como ele transformou minha vida, como ele mudou minha história. Mas tudo isso é um reflexo da falta de conhecimento da palavra de Deus. E não é à toa que cada vez mais nossas igrejas têm se tornado mundanas. Jovens vão à igreja e saem da igreja para ir para o motel. E para ir para a balada. Vivemos uma vida desregrada. Fingimos que somos crentes no domingo e durante a semana esquecemos de Deus. Deus é santo. Deus é justo. Deus está assentado em glória, olhando toda essa afronta que nós estamos cometendo contra Ele enquanto igreja do Senhor. E nós precisamos entender que não há desculpa, porque a palavra de Deus foi nos dada. E a palavra de Deus está diante de nós, na nossa casa, no nosso celular, na nossa mesa, para lermos, para estudarmos, para aprendermos, para crescermos. E nós fazemos pouco caso das Escrituras. Se nós queremos viver uma vida santa, que traz glória ao nome do Senhor, nós precisamos mergulhar de cabeça no estudo da palavra de Deus. Estudar a fundo as Escrituras. Estudar, entender e conhecer. Quanto mais conhecemos de Deus, mais nós o amamos, mais nós o tememos, mais nós nos prostramos diante da sua grandeza. Porque a grandeza de Deus, ela nos humilha. A grandeza de Deus nos coloca no nosso devido lugar, como Isaías diante da glória de Deus. Quando ele estava diante do Senhor, contemplando a sua glória, ele: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Porque diante da grandeza de Deus nós somos constrangidos a viver uma vida de santidade, a viver uma vida que agrada o Senhor, uma vida que traz glória ao Senhor. Não adianta viver uma vida cristã fake, meu irmão. Se você está aqui e tem vivido uma vida cristã fake, saiba que você pode enganar o seu pastor, talvez você seja de outra igreja, não sei. Você pode enganar o seu líder de grupo, você pode enganar o seu professor de EBD, mas a Deus você não engana. Deus requer de nós uma vida santa. E se você não está disposto a viver uma vida de santidade, reavalie a sua conversão, porque você nunca se converteu de verdade. Agora, se o teu coração é movido pelo Espírito de Deus, a buscar o Senhor, a conhecer o Senhor, para viver uma vida que traz glória ao nome do Senhor, aí sim, aí eu posso considerar, nós podemos considerar à luz da Bíblia, que você de fato entendeu o que é ser um cristão. Porque ainda que você tenha pecados como nós temos, quando verdadeiramente convertidos, o Espírito de Deus, ele nos constrange a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de dependência do Senhor, a conhecer o Senhor na sua palavra, em intimidade. Vivemos um tempo onde as pessoas querem muito os milagres de Deus, mas poucos querem o Deus que opera milagres. Poucos querem conhecer esse Deus face a face, em intimidade. Qual a última vez que você dobrou o teu joelho no teu quarto? Qual a última vez que você chorou na presença de Deus, constrangido pelos teus pecados? Qual a última vez que você se debruçou e dedicou tempo de qualidade para estudar a palavra com profundidade? Nos teus recursos, no teu orçamento financeiro, quanto do teu orçamento você está dedicando para estudar a palavra? Comprando livros, fazendo cursos para se aprofundar nas Escrituras? Nós precisamos fazer essa reflexão, meus irmãos.
Do versículo 6 em diante, Paulo diz que o testemunho de Cristo era evidenciado no meio daqueles irmãos, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. O que Paulo estava falando é que havia evidência entre eles que de fato eles eram chamados por Deus. Essas evidências são elencadas por Paulo agora e vão servir para Paulo como uma introdução de vários assuntos que ele vai tratar na carta. Por exemplo, no versículo 7, parte A, ele vai dizer que não falta nenhum dom entre aqueles irmãos. 7, de maneira que não vos falte nenhum dom. No 7a ainda, ele vai dizer que eles aguardavam a volta do Cristo. Porque o verdadeiro cristão, ele aguarda ansiosamente a volta do Senhor, o seu Salvador. No versículo 8, ele diz, o qual também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles seriam levados à maturidade por meio de uma vida irrepreensível. Paulo, ele contava no versículo 9, ele vai dizer, fiel, versículo 9, bota na tela, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus, nosso Senhor. Paulo, ele contava com essa fidelidade de Deus. Deixa eu falar uma coisa. Mesmo aquela igreja com tantos problemas, Deus graciosamente os amava. Ele próprio os manteria firmes até o último dia. E tendo como base o versículo 8, nós vamos tirar a nossa terceira lição da noite, que é: aqueles que verdadeiramente são chamados por Deus permanecerão firmes até o fim. Por que eles permaneceram firmes até o fim? E esse princípio se chama perseverança dos santos. Por que os cristãos, aqueles que verdadeiramente são chamados por Deus para servi-lo e que verdadeiramente foram convertidos? Richard Foster, no seu livro Celebração da Disciplina, não, Celebração da Disciplina não, é o livro dele. É outro livro, desculpa. Livro Como Viveremos, e é um outro autor, já eu lembro. Richard Foster, do livro Celebração da Disciplina, é um livro muito bom, por sinal. Mas o livro Como Viveremos, me fugiu agora aqui. Mas o autor, ele vai falar sobre dois tipos de cristãos. E dentro das igrejas existem dois tipos de cristão, que Jesus lá atrás chamou de joio e trigo. Tá? Francis Schaeffer, o nome do autor. Então, Francis Schaeffer, no seu livro, ele vai dizer: existe o cristão por cultura. O que é o cristão por cultura? É o cristão que aprendeu a ser crente. Ele desde pequeno foi levado para a igreja. Um belo dia ele entrou na igreja, ele gostou da igreja, ele entrou lá, gostou, né? Achou legal o jeito que as pessoas falavam, viviam, se cumprimentavam, se relacionavam. Ele disse: eu quero ser daqui, eu quero ser dessa igreja. E aí ele começa a se envolver, ele muda o seu linguajar, ele muda até sua roupa. Ele começa a viver como um cristão, mas ele nunca conheceu o Cristo de verdade. Ele conheceu a igreja, ele conheceu a cultura cristã, mas ele nunca teve um encontro íntimo e pessoal com Jesus. E existe o segundo cristão, que é este, o que teve um encontro íntimo e pessoal com Jesus. Este, a sua vida verdadeiramente é transformada. E este é verdadeiramente salvo. É por isso que Jesus diz: aqueles que o Pai me dá virá a mim, aqueles que vêm a mim ninguém arrebatará da minha mão, nem o mundo. Porque aqueles que verdadeiramente são convertidos e renderam a sua vida a Cristo, permanecerão firmes. Por quê? O que Paulo diz? Porque é Deus que os manterá firmes. Não é pela sua própria força, não é pela sua própria capacidade, mas é o próprio Deus que manterá os seus filhos firmes até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Paulo, ele tinha expectativa da fidelidade de Deus, que os havia chamado para o servirem. Pois, se foi o Senhor quem de fato nos chamou, nele nós iremos perseverar em uma vida de santidade e de retidão. Agora, se eu sou um cristão por cultura, facilmente eu vou me afastar do Senhor. Facilmente eu vou até ser como o filho mais velho lá. Um dia desse nós pregamos no Natal sobre o filho pródigo. O filho mais velho, que estava na casa do pai, mas não tinha intimidade com o pai. Estava na casa do pai, mas não tinha prazer no pai. Estava na casa do pai, mas não dedicava-se a de fato amar o pai como deveria amar. Assim está lotado as nossas igrejas. De pessoas que estão na casa do pai, levantando as mãos em adoração, mas não quer compromisso nenhum com ele. Não quer compromisso em servir. E como nós veremos mais adiante, nesse livro, em exercitar os seus dons e talentos para a glória e louvor do Senhor e edificação do corpo de Cristo. Não temos mais tempo, afinal essa é a desculpa do século, ou das últimas décadas. Não tenho tempo. E é bonito, eu acho interessante que a nossa cultura está se orgulhando disso. Eu trabalho muito, eu tenho compromisso, eu durmo tarde, acordo cedo. Eu não tenho tempo para nada. As pessoas se orgulham disso. Eu quero primeiro pedir perdão para as crianças, que eu esqueci o desenho de vocês. Perdão. Mas dá tempo de vocês desenharem Paulo, e do lado de Paulo, Sóstenes, escrevendo a carta para a igreja de Corinto, tá bom? Paulo e Sóstenes, um do lado do outro. As pessoas se orgulham dizendo que não tem tempo, de que sua vida é corrida, de que sua vida... Mas deixa eu dizer um negócio para os irmãos. Se eu não tenho tempo para servir o Senhor que me resgatou graciosamente, que me tirou da lama do pecado e me trouxe salvação, o Senhor que mesmo eu merecendo o inferno, Ele mandou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para morrer no meu lugar. Se eu não sou capaz de reconhecer a grandeza desse amor e de entender que a minha vida pertence a Ele, deve ser usada para a glória dEle, e outra coisa ocupa o lugar de Deus para me tirar o tempo dEle, que é, muitas vezes, eu trabalho muito, eu estudo muito, eu tenho 2, 3 empregos, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para cultuar, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo... Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. A verdade, você quer saber a verdade? É que há muito tempo você escolheu outro Deus para você seguir. Você está adorando outra coisa. Outro Deus foi erguido no altar do teu coração. Talvez o teu trabalho, os teus estudos. Talvez um esporte que você pratica. E eu falo isso porque isso é muito tentador. E às vezes é um ponto que a gente não toca. Porque nós temos irmãos atletas aqui na igreja. Tem atleta campeão do pior será até aqui, meu irmão. Que pensa que aqui não é fraco, não. Que não é pouca coisa, não. Morada não é pouca coisa, não. Tem atleta aqui. E eu acho lindo, e de fato cuidar do corpo traz glória ao nome do Senhor. Você que não cuida do seu corpo, cuide. Porque isso traz glória ao nome do Senhor. Tá? Mas muitas vezes os pastores não tocam nisso. Mas às vezes até isso se torna um ídolo. A gente começa a amar o corpo, a hipervalorizar o corpo, e acaba dedicando tempo demais ao cuidado do corpo e não tendo mais tempo para buscar o Senhor, e negociando até o tempo do Senhor para cuidar do corpo. E no trabalho não é diferente, nos estudos não é diferente, e outras desculpas, muitas desculpas que nós arrumamos. E a gente esquece que a nossa pátria não é essa, que a nossa terra não é essa, que a nossa morada não é essa. Nós somos cidadãos dos céus, chamados por Cristo, para viver para Cristo, para a glória e louvor do nome de Cristo. É com Ele que nós moraremos a eternidade. O que vocês acham? O que é maior?
Esse tempo que vivemos aqui ou a eternidade ao lado do Senhor? A eternidade. E porque amamos tanto as coisas daqui e não vivemos como se estivéssemos vivendo para a eternidade? Porque nós esquecemos tanto do Senhor? Por que estamos sempre dispostos a negociar as coisas de Deus pelas coisas do mundo? Meu irmão, está na hora de nós reavaliarmos as nossas vidas. Mas saiba de uma coisa. Talvez você esteja vivendo um momento de fraqueza espiritual, pensado até em desistir da fé. Mas se você verdadeiramente é chamado por Deus e é um filho de Deus, você não será arrebatado das mãos do Senhor. Porque o próprio Senhor lhe manterá firme até o fim, vivendo para a glória e louvor do nome dEle. Amados irmãos, quando nós olhamos para essa carta, e tão somente agora a introdução, fica-nos claro que Deus não está apenas preocupado com o nosso destino eterno, mas também em como nós vivemos aqui na terra. Porque salvar, Ele pode salvar. Se Ele quisesse levar os irmãos para o céu direto, Ele levaria. Mas Ele estava preocupado em como os irmãos viviam aqui. Nós somos chamados por Deus a vivermos uma vida santa, uma vida pautada na sua palavra. Por muitas vezes nós vamos ser tentados a retroceder ou ceder diante dos desafios e tentações desta terra. Mas quando esses momentos chegarem, nós não podemos esquecer, em hipótese alguma, que nós temos um Deus nos céus e que por causa da sua fidelidade, da sua graça abundante, esse Deus nos manterá firmes até a vinda do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos descansar na grandeza de Deus, mas nos desafiarmos a viver uma vida de santidade pautada na palavra de Deus. É certo que os que são chamados por Deus permanecerão firmes nele, sim. Mas isso será demonstrado por meio de uma busca constante pela sua palavra, para viver uma vida de santidade que traz glória ao seu santo e majestoso nome. Enquanto aquela cidade estava sendo, enquanto aquela igreja estava se deixando corromper pela cultura, pelas ideologias, pelas imoralidades e negociando o evangelho, Deus os traz de volta em amor, lembrando, vocês são chamados para serem santos. Eu quero lembrar isso à igreja da morada e a todos os que aqui estão. Nós somos chamados a sermos santos. Eu quero dizer uma coisa para a minha igreja agora, eu quero abrir um parêntese pastoral. Eu quero dizer para os irmãos, você é membro dessa igreja, lá fora, você tem a obrigação de ser um testemunho vivo do Senhor Jesus. Você é membro dessa igreja? Lá fora, no teu ambiente de trabalho. Aliás, antes de chegar no trabalho, dentro da tua casa, você tem a obrigação de testemunhar do Senhor, não apenas com palavras, mas com uma vida de santidade que traz glória ao Senhor. E nós, pastores, nós não vamos negociar isso, porque isso é o que a palavra de Deus diz. E se tiver que chamar você em amor, para confrontar em amor, nós vamos chamar. Não porque nós queremos o seu mal, mas porque nós queremos o seu bem. Porque nós amamos as nossas ovelhas ao ponto de confrontá-las em amor, a fim de que eles vivam uma vida de santidade que traz glória ao Senhor. Aqui dentro, em adoração, levantando as mãos e declarando a santidade de Deus, e lá fora proclamando com a nossa boca e vivendo com o nosso testemunho uma vida de santidade. Se nós estamos negociando com a cultura, porque a cultura ela é forte, ela diz, não tem nada demais tu trair tua esposa, não tem nada demais tu flertar com teu amigo de trabalho, não tem nada demais você fazer isso, não é nadinha, é besteira, é retrocesso. É antiquadro, é não sei o que, aí usa um monte de palavra. É careta. Entenda. Ou nós estamos dispostos a agradar a Deus, ou nós estamos dispostos a agradar
homens. E se nós quisermos agradar homens em uma vida de pecado, negociando com o pecado, então nós estamos desagradando a Deus e nos colocando debaixo do juízo de Deus. E demonstrando de forma pública que nós nunca entendemos o que é o Evangelho. Então, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos, Deus nos chama a viver uma vida de santidade, a louvar a Ele com os nossos lábios e nossas mãos, mas também proclamá-lo com as nossas vidas. A levantar as mãos santas em adoração e louvor ao seu nome, mas ser um testemunho vivo de alguém que obedece a sua palavra. Deus, Ele não quer apenas adoração exterior, Ele quer um compromisso interior de um servo e uma serva de Deus que vive em santidade, que traz glória ao seu nome, que vive para o louvor do Senhor. E se tiver que perder nesse mundo, nós vamos perder. Se eu tiver que perder o meu emprego para viver uma vida santa, eu vou perder. Se eu tiver que abrir mão de um lucro, porque aquele lucro, da forma que ele vem, não glorifica a Deus, eu abrirei mão. Porque mais importa agradar a Deus do que agradar os homens. Aí sim nós vamos entender o que Jesus diz, que bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Porque quando você decidir viver uma vida de santidade, dizendo não para o mundo, aí você saberá como o mundo irá te tratar. Tu é chato, não quero andar contigo, tu é besta. Eu só apontando para o barco, deixa eu apontar para o outro lado. É besta, não é? Não negocie, porque haverá o dia em que o nosso Senhor virá e o nosso Senhor descerá em glória. E nós olharemos para Ele e contemplaremos o dia tão esperado, o dia onde encontraremos o nosso Redentor. E Ele olhará para nós e dirá: vinde a mim, benditos do meu Pai. Que esse seja um tempo onde revisemos as nossas vidas e nos dispomos, então, a viver uma vida de santidade. Por isso, algumas aplicações rápidas, o ministério pode vir, tá? Por mais desafiador que sejam os nossos dias, lute dia após dia para viver uma vida santa e agradável a Deus. Não negocie isso. Segundo, creia que é pelo conhecimento e obediência à palavra que seremos capacitados a viver em santidade. Não adianta só orar e dizer: ô Senhor, me faz. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, se aprofunde na palavra de Deus. Terceiro, continue servindo a Deus com amor e dedicação, não retroceda. Pois por sua fidelidade o Senhor nos manterá firmes e íntegros até a volta de Cristo Jesus. Se você tem se sentido tentado a retroceder, conte conosco, sua família na fé, para caminhar ao seu lado. Nós estamos aqui para caminhar com você e te ajudar a se levantar.